Na fronteira entre a vida e a morte, entre o que conhecemos e o que permanece no mistério, existem histórias que desafiam nossa compreensão. O que acontece conosco após deixarmos este mundo é uma pergunta que intrigou a humanidade por séculos. Neste vídeo, mergulharemos em relatos surpreendentes e inexplicáveis de encontros com o além-túmulo. Prepare-se para uma jornada fascinante, enquanto exploramos experiências pessoais e arrepiantes que nos fazem questionar: será que a vida continua além da morte? Me chamo Amélia e gostaria de compartilhar com todo o seu público algo muito sombrio que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu era mais jovem e trabalhava como recepcionista em uma funerária da minha cidade. Já estava trabalhando lá por muito tempo durante o dia, então sempre estava cheio de pessoas, tanto funcionários quanto pessoas que iam para os velórios. Por isso, não me incomodava trabalhar lá, pois se eu tivesse que ficar sozinha, acho que nunca teria aceitado o emprego. Devo dizer que, em todo o tempo que trabalhei lá, nunca havia acontecido nada estranho, nada paranormal, quero dizer. Mas bastou acontecer uma vez para que eu nunca mais quisesse voltar. Certa tarde, eu estava no meu posto de trabalho e havia um velório, então eu precisava ficar de olho o tempo todo. No entanto, tive a necessidade de ir ao banheiro e fui imediatamente. Ao entrar, notei que estava sozinha. Entrei em uma cabine e, enquanto fazia minhas necessidades, ouvi alguém entrar. Isso não me incomodou, pois parecia normal, e continuei fazendo o que precisava. No entanto, o que chamou minha atenção foi que essa pessoa estava andando muito devagar e não fazia nenhum barulho. Pensei que talvez fosse uma pessoa idosa, mas depois, olhando por baixo da cabine, percebi que a pessoa estava usando saltos altos. Portanto, concluí que não era uma idosa. Saí do banheiro direto para a pia e, ao sair, notei que havia uma mulher parada em um canto do banheiro feminino. Uma mulher muito bem arrumada que estava lá parada, sem fazer nada. Eu disse a ela que todos os banheiros estavam desocupados caso estivesse esperando para usá-los. Mas ela apenas sorriu e continuou parada no mesmo lugar. Saí do banheiro um pouco confusa, mas não dei mais importância, pois tinha que voltar ao meu posto de trabalho. Alguns minutos se passaram, não sei dizer exatamente quanto tempo, mas de repente uma jovem senhora se aproximou da minha mesa para me perguntar onde ficava o banheiro. Indiquei onde era, ela me agradeceu e saiu. No entanto, não se passaram nem 2 minutos quando essa mesma senhora que me perguntou onde ficava o banheiro saiu correndo dali, gritando e chorando, completamente descontrolada. Todos ficamos assustados e algumas pessoas foram perguntar o que estava acontecendo. Seu marido saiu da sala onde estavam velando o falecido ao ouvir os gritos dela e ela simplesmente gritava: "É ela, é a Helena, está no banheiro." Seu marido tentava acalmá-la, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo. Pensei que talvez ela tivesse tido um ataque de histeria devido à perda de seu parente ou algo do tipo. Então, entre seu marido e outras pessoas, a levaram para fora, enquanto eu pedi ao segurança que verificasse o banheiro feminino para ver o que havia lá dentro que provocou os terríveis gritos daquela mulher. O segurança entrou no banheiro feminino para verificar se estava tudo em ordem, mas em questão de segundos ele saiu, dizendo que não havia ninguém nem nada fora do comum lá. Minha chefe, ao perceber a situação, me mandou ir até a mulher, oferecer-lhe um copo d'água e garantir que ela estivesse bem. Foi o que fiz. Ao sair, a mulher estava sentada em um carro junto com seu marido e outra senhora. Me aproximei e o marido me disse que agora não era conveniente que ela falasse com ninguém. Eu entendi, mas disse a ele que precisava saber o que havia acontecido no banheiro. E lembro que ele tinha dificuldade em me contar, pois parecia algo incrível para ele. No entanto, ele finalmente me disse:
É que minha esposa diz que quando entrou no banheiro e abriu uma das portas, lá dentro estava sua amiga Helena, que estão velando neste momento. A verdade é que eu não soube como reagir ou o que dizer a ele. Fiquei apenas com uma expressão de surpresa, olhando para o senhor que estava muito envergonhado. Ele começou a me dizer para não me preocupar, que provavelmente sua esposa estava imaginando isso porque estava muito magoada com a perda de sua amiga, e talvez seu subconsciente a fizesse imaginar isso, já que ela estava triste por não ter conseguido se despedir dela. Eu respondi: claro, não se preocupe, senhor. De qualquer forma, o banheiro das mulheres já foi verificado, mas o segurança não encontrou ninguém lá. Depois disso, fui ao escritório da minha chefe para contar o que tinha acontecido. Ela agradeceu e me mandou voltar ao meu posto, o que fiz. Mas a essa altura eu já estava muito inquieta. Não conseguia esquecer o que o senhor me contou, e enquanto dava voltas na minha cabeça sobre o assunto, me lembrei da mulher que vi quando entrei no banheiro, minutos antes de tudo acontecer. Comecei a sentir um nervosismo intenso e não sabia o que pensar. Nunca havia visto algo assim antes em toda a minha vida. A mulher que saiu correndo histérica tinha razão. Ela não estava louca e não tinha imaginado aquilo, mas eu não sentia vontade de contar a todos. Tudo o que queria era ir para casa. Não sei como consegui, mas terminei meu turno e saí dali. Depois de pensar muito e considerar a ideia de pedir demissão, porque sabia que não seria mais a mesma coisa, acabei renunciando. Foi a melhor decisão que tomei em toda a minha vida. Mas essa experiência amarga nunca vai embora, nem aquela mulher dos meus pesadelos. Boa noite a todos. Me chamo Oscar, minha filha me falou deste canal para que eu compartilhasse minha história paranormal, pois há muito tempo desejo compartilhá-la com mais pessoas, já que é algo perturbador. Em 2021, eu estava desempregado. Deixei meu currículo em muitos lugares, mas nenhum deles me chamava, até que, de repente, recebi uma ligação da última pessoa que esperava. Era para ser zelador de uma funerária. Nunca fui alguém que acreditasse em fantasmas ou coisas assim, então não era por medo de trabalhar em um lugar assim. Era mais pelo fato de ser um lugar deprimente para mim. Por isso, esperava que me chamassem para qualquer outro emprego, mas não foi assim. De qualquer forma, eu precisava trabalhar imediatamente, pois já tinha gasto todas as minhas economias do meu emprego anterior. Apresentei-me na manhã seguinte, onde me foi indicado o meu horário e todas as instruções, bem como as regras. Não podia entrar em certos quartos quando houvesse corpos lá, entre outras coisas. O pagamento era bom, mas o horário não me convencia totalmente. Quando havia funerais, eu tinha que ficar até que terminassem para limpar todo o local, mesmo que isso fosse até tarde da noite. Já se passaram algumas semanas trabalhando lá até aquele momento, e tudo ainda era normal dentro do possível. Já que eu ainda não estava acostumado a estar cercado por corpos e a ver e ouvir lamentos horríveis das pessoas quase todos os dias. Mas eu sabia que aos poucos me acostumaria. No entanto, em uma noite, algo aconteceu que me fez sair do local para nunca mais voltar. Lembro-me que naquela noite chegou o corpo de uma criança. Eu tinha que abrir e fechar os portões pelos quais levavam os corpos, então sempre ficava sabendo de cada defunto que chegava. Eu estava limpando a sala de velório número 2, pois houve um velório nos últimos 2 dias e tinha ficado uma bagunça. As 2 mulheres embalsamadoras já estavam saindo, disseram-me boa noite e trancaram seu local de trabalho com a chave, como sempre faziam. Eu continuei fazendo o que estava fazendo, tentando me apressar para poder ir embora, porque confesso que não gostava de ficar sozinho lá. Quem gostaria? A atmosfera era muito pesada e você ficava muito deprimido, sem mencionar que estava lá sozinho, trancado com corpos sem vida.
Lembro-me de ter juntado todo o lixo em 2 sacolas grandes e as colocado do lado de fora da sala que eu estava limpando. Enquanto fazia isso, liguei o aspirador de pó, já que o chão estava coberto por uma grande carpete, e comecei a usá-lo. No entanto, de repente, ouvi passos ecoando do lado de fora da sala onde estava o vestíbulo. Foram passos tão claros que desliguei o aspirador e o deixei cair de susto. Tudo ficou em completo silêncio. Eu olhava para fora, mas não me mexia do lugar onde estava, e então lembro-me de ter gritado: "Quem é?" Pois tinha a esperança de que uma das embalsamadoras talvez tivesse voltado porque esqueceu algo. Mas ninguém me respondeu. Eu me curvei para pegar o aspirador e me apressei para terminar de uma vez. Mas antes de poder ligar o aspirador novamente, ouvi passos correndo pelo vestíbulo, desta vez se afastando em direção aos quartos onde preparavam os mortos. Eu me aproximei da entrada da sala número 2 para olhar, e o que encontrei foram as 2 sacolas de lixo que eu tinha deixado do lado de fora, completamente viradas, com todo o lixo espalhado pelo chão. Mais do que irritado, estava muito assustado, pois a funerária estava trancada com chave, e apenas certos funcionários tinham as chaves. Nesse momento, comecei a recolher todo o lixo e colocá-lo de volta nas sacolas para jogá-las fora. Quando finalmente terminei, fui buscar minhas chaves, que havia deixado em cima de uma das cadeiras da sala número 2, junto com meu celular, que eu precisava para abrir a porta. No entanto, quando cheguei lá, percebi que as chaves e meu celular não estavam mais lá. Procurei por toda a sala, mas eles não estavam em lugar nenhum. Isso estava me deixando cada vez mais nervoso, pois eu nem sequer poderia ligar para alguém para me ajudar, já que o telefone da funerária estava no escritório do proprietário, que também sempre estava trancado. Eu estava quase chorando nesse ponto, sentado, tentando decidir o que fazer, quando de repente ouvi uma risada infantil. Não posso descrever como fiquei arrepiado, mas decidi sair e enfrentar o que quer que estivesse me fazendo todas aquelas travessuras. Pois era isso ou ficar ali a noite toda até que alguém chegasse. Saí da sala e fui em direção aos quartos onde preparavam os corpos, porque foi de lá que vieram as risadas. Lembro-me de gritar "descanse em paz" várias vezes, porque sabia que o que estava fazendo aquilo comigo não era alguém vivo. Então parei no último corredor, que estava completamente escuro. Era onde colocavam os corpos prontos para serem colocados nos caixões. Eu não dei nenhum passo. Apenas fiquei parado por alguns segundos, com os nervos à flor da pele e o coração batendo como nunca. E então eu o vi, a silhueta de uma criança se assomando pela porta do quarto onde estava o corpo dele, que supostamente estava trancado com chave. Ele estava me observando com a cabeça pequena e as mãos na parede, olhando diretamente para mim. Fiquei petrificado, pois não reagi da maneira como qualquer pessoa normal teria reagido. Não sei o que me fez ficar lá. Não vou dizer que foi coragem, porque sinceramente o medo estava me consumindo ao ver aquilo. Mas era como se meu corpo não respondesse. Lembro-me de ter dito: "Vá em paz, pequeno." E naquele momento a silhueta se recolheu de volta para o quarto e não apareceu mais. Saí dali trêmulo como pude, até a sala que estava limpando. E a primeira coisa que vi ao entrar foram as minhas chaves e meu celular. Exatamente no lugar onde os tinha deixado. Deixei a vassoura e, sem terminar a limpeza, simplesmente peguei minhas coisas e fui para casa. Fiquei com um gosto amargo na boca e um nó na garganta. No dia seguinte, apenas me apresentei para entregar as chaves e o uniforme e para pedir demissão. Não queria mais voltar ao local. Embora isso tenha acontecido em 2021, ainda me provoca pesadelos. Não sei se foi o fantasma daquela criança que chegou naquele dia e estava fazendo travessuras comigo ou algo mais, mas eu não fiquei para descobrir.
Meu nome é Felipe e hoje venho contar algo terrível que aconteceu comigo há alguns meses na funerária onde eu trabalhava. Minha função era ser vigia noturno neste lugar. Muitas pessoas sempre me perguntavam se eu não tinha medo de trabalhar lá à noite, sozinho. Minha resposta sempre foi que não, mas não porque nunca tivesse acontecido nada estranho, mas sim por causa da atmosfera pesada que se sente nesses lugares, devido à tristeza das pessoas e à energia negativa que paira no ambiente. Minha estação de trabalho estava dentro da funerária e meu trabalho era monitorar as câmeras a noite toda e, é claro, verificar se havia algo em comum. Uma noite, enquanto eu estava sentado, vigiando as câmeras e tomando um café, ouvi algo dentro do lugar. Não estava certo do que era, pois os sons eram muito fracos. Eu fiquei completamente em silêncio, tentando ouvir melhor. Eram sons de choro, mas eram tão distantes que não podia ter certeza. Decidi então verificar todas as câmeras para ver se encontrava alguma coisa. No entanto, tudo estava relativamente calmo. Eu me levantei da minha cadeira e comecei a caminhar para tentar localizar de onde vinham os lamentos. À medida que eu andava, os sons ficavam mais altos e claros, não havia mais dúvida. Eram lamentos de pessoas. No entanto, esses lamentos paravam por alguns segundos e depois voltavam a ser ouvidos em diferentes pontos do local. Eu me sentia muito vulnerável naquela situação, pois não sabia ao que estava me enfrentando. Não sabia se o que estava ouvindo era de alguém vivo ou de outro plano. De repente, o telefone tocou muito alto e eu dei um pulo de susto com o barulho. Voltei ao meu posto para atender e do outro lado da linha estava uma senhora, perguntando se estava tudo bem, se algo havia acontecido com os corpos de seus familiares e por que tinham ligado para ela a essa hora. Eu expliquei que não sabia do que ela estava falando, que eu era o segurança e que não havia mais ninguém na funerária que pudesse tê-la chamado. Ela estava muito zangada, acusando-me de fazer uma brincadeira de mau gosto e dizendo que ia me denunciar. Eu estava tentando fazer com que ela entendesse que eu não a havia chamado e que não sabia quem ela era ou por que estava me ligando. Mas ela estava tão perturbada que não estava me escutando. De repente, ela começou a chorar descontroladamente e eu perguntei se ela estava bem. Mas ela não conseguia responder, apenas continuava chorando. Aquela situação estava me sobrecarregando. Eu não sabia o que fazer ou o que dizer. Então, no meio do choro, ela disse: "Eu sei que foram eles. Tinham apenas 15 e 16 anos e não sabem o que está acontecendo. Nunca deveriam ter subido naquela moto." Foi quando entendi que ela estava se referindo aos seus netos e nesse ponto eu estava tão abalado que mal conseguia falar. Eu tentava acalmá-la, mas ela desligou o telefone abruptamente. Fiquei ali, na solidão e no silêncio daquele lugar, olhando para todos os lados, mais paranoico e com mais medo do que nunca. No entanto, não saí. Continuei cumprindo meu trabalho durante toda aquela noite, refletindo sobre o que tinha acontecido. Nunca saberei exatamente o que ocorreu, pois não encontro uma explicação lógica para aquilo. A única coisa que consigo pensar é que os jovens, como filhos da avó, estavam tão assustados e perdidos que choravam, e de alguma forma conseguiram fazer uma ligação do meu telefone. Foi uma situação muito estranha e aterrorizante, difícil de assimilar, mas ao longo dos anos aprendi a respeitar, em vez de temer, os falecidos. Apesar disso, depois desse incidente, nada mais foi igual. Continuei trabalhando lá por um tempo, mas depois mudei de emprego, ficando apenas com essa história aterradora para contar. Boa noite a todos. Desejo compartilhar essa experiência anonimamente e espero não ser julgado pelo que vou contar.
Há algum tempo trabalhei como embalsamador em uma funerária muito reconhecida e cara na minha antiga cidade. Ao entrar, me disseram que sempre havia muito trabalho, pois éramos apenas 2 a realizar essa tarefa. Minha colega, que já trabalhava lá há mais tempo, me contou que os outros embalsamadores que eram contratados não suportavam o ambiente do lugar. Muitas coisas estranhas aconteciam lá e, apesar de sermos treinados para esse trabalho, que não é nada fácil, esses eventos os assustavam tanto que preferiam sair, mesmo sem receber pagamento. Ela me contou que durante a noite, quando estavam sozinhos preparando corpos, ouviam coisas acontecendo do lado de fora do quarto. Às vezes, parecia que alguém estava se arrastando pelo corredor, e muitas vezes ouviam murmúrios nos banheiros quando estavam completamente vazios. Inicialmente, eu não acreditei no que ela estava me dizendo. Neste trabalho, somos treinados para não temer os corpos e para abordar tudo de forma científica. Não acreditamos em fantasmas, demônios ou coisas do tipo. Eu era cético. Um dia, no entanto, tudo mudou. Cheguei à funerária em meu dia de folga, mas fui chamado para trabalhar, pois havia muito serviço e ninguém para me substituir. Quando cheguei, notei que o local estava cheio de pessoas. Aparentemente havia um velório daqueles que duram a noite toda. Ao entrar, vi uma jovem sentada em um dos bancos da entrada. O que mais me chamou a atenção foi que ela estava olhando para mim com um leve sorriso no rosto. Sorri de volta e continuei andando. Entrei no banheiro para lavar as mãos e, quando saí, a mesma jovem estava lá novamente, olhando para mim e sorrindo. Mas desta vez, estava encostada na parede perto do vestíbulo. Sorri novamente e continuei em direção ao meu local de trabalho, onde os corpos me aguardavam para serem preparados. Entretanto, ao entrar na sala, me deparei com minha colega preparando um corpo. Ela estava sentada, cobrindo o rosto do corpo. Eu a cumprimentei e ela fechou os olhos e começou a zombar de mim por ter sido chamado para trabalhar em meu dia de folga. Nós tínhamos esse tipo de relação. Enquanto conversávamos sobre os planos que eu tinha para a noite, minha colega levantou a cabeça e eu pude ver o rosto do corpo que ela estava maquiando. Era a mesma jovem que me recebeu com um sorriso quando cheguei. Fiquei em silêncio por um momento, processando o que estava acontecendo. Minha colega, brincando, me disse que eu tinha feito um mau trabalho na maquiagem. No entanto, eu não conseguia tirar os olhos da jovem morta. Finalmente contei a ela o que estava acontecendo porque estava tão surpreso e precisava desabafar. Eu queria ouvir algo como "você está imaginando coisas" ou "isso é impossível". No entanto, a resposta dela me deixou ainda mais chocado. Ela me contou que também havia experimentado algo semelhante na funerária. Uma vez, enquanto preparava o corpo de um senhor mais velho, ela estava sozinha no local, pois não havia funerais naquela noite. Ela diz que ouviu a voz de um homem vindo de fora da sala onde estava trabalhando, repetindo várias vezes: "Onde estou?". Sua voz tremia como se estivesse prestes a chorar. Ela saiu para verificar se havia alguém ali ou se era um espírito, já que essas ocorrências eram comuns na funerária. No entanto, ela não viu nada e não encontrou ninguém. Ao retornar ao trabalho, percebeu que o homem que estava maquiando tinha os olhos abertos. Ela não conseguia entender como isso tinha acontecido. Fechou os olhos dele novamente e começou a falar com o corpo, tentando fazê-lo entender que não estava mais neste plano e que precisava descansar. Após essa conversa, nada de estranho ocorreu. Eu a questionei se a jovem que eu tinha visto era a alma daquela garota. E ela me disse que era o que parecia mais provável. No entanto, era perturbador que ela estivesse sorrindo e não parecesse confusa ou triste, como a maioria das almas que eles cuidavam. Enquanto minha colega compartilhava essa história comigo, o corpo da garota teve um espasmo. Isso às vezes era normal, mas achei muito assustador que isso acontecesse justamente quando ela estava falando sobre a garota. Sem dúvida, existem muitas coisas neste mundo que não compreendemos ou conhecemos.
As experiências similares compartilhadas por colegas me fazem acreditar que há algo mais além da morte. Are you still stink and beautiful? No, I didn't know. It's my turn.